O SAR Hub Podcast. Missão pronta. Hoje damos início à nossa análise aprofundada do sistema COSPAS SARSAT. Olá. É impressionante pensar nestes sistemas que operam discretamente para garantir a nossa segurança. O COSPAS SARSAT é um desses gigantes silenciosos. Desde 1982 foi fundamental no resgate de mais de 60 mil pessoas a nível global. É verdade. E, no entanto, raramente pensamos nele. Sem dúvida. E é importante recordar o cenário anterior. Nos anos 70, as operações de busca e salvamento eram incrivelmente complexas. Imagino que sim. A tecnologia era rudimentar, a cobertura era desigual e a precisão na localização era muito baixa, levando a atrasos frequentemente fatais. Pronto, localizar alguém num mar ou após um acidente aéreo era uma tarefa hercúlea. E então surge esta ideia quase saída de um livro de ficção científica. Usar satélites para captar sinais de socorro em qualquer lugar do planeta. Deve ter parecido uma aposta arrojada na altura. Foi revolucionário. Mas talvez o mais notável seja a colaboração internacional que esteve na sua gênese, especialmente considerando o auge da Guerra Fria. Isso é que é espantoso. Canadá, França, Estados Unidos e a então União Soviética superaram as divisões ideológicas por um objetivo comum: salvar vidas. O Memorando de Entendimento de 1979 foi um testemunho dessa pragmática humanitária. Perguntamos-nos o que nos diz isto sobre o poder unificador de um objetivo partilhado e, bem, apolítico. E essa colaboração deu origem aos nomes COSPAS, que é um acrónimo russo para Sistema Espacial para a Busca de Navios em Perigo, Exato. e SARSAT, dos outros parceiros, significando Search and Rescue Satellite Aided Tracking. 2 sistemas, uma missão conjunta. Precisamente. Os primeiros satélites foram lançados ali entre 1982 e 1983. A validação não tardou. Olha, em setembro de 1982, um pequeno avião caiu na Colômbia Britânica. O primeiro resgate. Sim, o primeiro grande teste. Um satélite COSPAS detectou o sinal de radiobaliza de 121,5 MHz e isso levou ao resgate dos 3 ocupantes. Imagino o alívio dessas pessoas sem talvez saberem que um satélite soviético tinha sido crucial para a sua sobrevivência. Esse primeiro resgate foi um marco, claro, mas usar essas frequências iniciais a 121,5 MHz, isso devia ter os seus obstáculos, certo? Quais eram as principais dificuldades? Eram várias, sim. As frequências de 121,5 MHz e 243 MHz, usadas inicialmente, sofriam de limitações sérias. A potência das radiobalizas era baixíssima, cerca de 100 mW, é como tentar detectar um sussurro numa sala barulhenta. Muito fraco. O sinal era fraco e perdia-se facilmente. E por serem analógicos, eram mais vulneráveis a interferências. Exatamente. Eram muito suscetíveis a interferências e também a falsos alertas, o que complicava tudo. Além disso, a localização derivada do sinal era imprecisa. Ou seja, sabia-se que havia um problema, mas não bem onde. Isso mesmo. A área de busca podia ser vasta e, crucialmente, não havia identificação automática. Não sabia quem pedia ajuda. Era como receber um pedido de socorro anónimo e pronto, sem localização exata. Claramente era necessário um grande salto tecnológico. Qual foi a mudança que realmente permitiu ao sistema atingir o seu potencial global? Essa mudança foi a introdução da frequência 406 MHz, ali entre os anos 80 e 90. Foi uma transformação radical. Em que aspectos? Bem, primeiro, a potência das radiobalizas aumentou para cerca de 5 watts, um sinal muitíssimo mais robusto. Depois, e talvez mais importante, passou-se para um formato digital. O formato digital, isso permitiu incluir mais informação. Exato. Cada radiobaliza 406 MHz transmite um identificador único, o chamado XID. É como uma matrícula digital, vá. Uma matrícula? Sim. Este ID está ligado a bases de dados internacionais com informações vitais, tipo de embarcação ou aeronave, proprietário, contactos de emergência. De repente, os centros de controle sabiam quem estava em perigo. Faz toda a diferença. Toda. O sinal digital também permitiu uma localização muito mais precisa, através do efeito Doppler, e mais tarde a inclusão de coordenadas GPS diretamente na mensagem. Então,
Esta tecnologia superior tornou basicamente o sistema antigo obsoleto. Para detecção por satélite, pelo menos. Em termos de detecção por satélite, sim. O sistema 406 MHz tornou-se operacional em 1985 e a monitorização via satélite das frequências 121.5, 243 MHz cessou oficialmente em 1º de fevereiro de 2009. Ok. Contudo, atenção, a frequência 121.5 MHz ainda desempenha um papel importante na fase final do resgate, utilizada pelas equipas no terreno para localização de curto alcance, o chamado homing. Certo, para a aproximação final. E a evolução continuou para além das frequências, não é? Os próprios sistemas de satélite foram otimizados para reduzir o tempo de detecção. Fale-nos disso. Sim, passamos por várias gerações. O LEOSAR, Low Earth Orbit Search and Rescue, usa satélites em órbita baixa. Estes permitem localização por efeito Doppler, o que é bom, mas por estarem em movimento constante, pode haver um intervalo, um atraso, até que um satélite passe sobre a zona do alerta. E para resolver esse atraso surgiu o GeoSAR. Correto. Satélites em órbita geoestacionária, Geostationary Orbit SAR, ficam numa posição fixa relativa à Terra, oferecendo detecção quase instantânea do sinal 406 MHz. Mas tem uma desvantagem. A desvantagem é que, por estarem parados em relação à Terra, não conseguem usar o Doppler para localizar, dependem das coordenadas GPS enviadas pela própria radiobaliza. E a geração mais recente, o MIOSAR, combina o melhor dos dois mundos. Exatamente. O MIOSAR, Medium Earth Orbit SAR, operacional desde cerca de 2018. Utiliza as constelações de navegação como GPS, Galileu, GLONASS... Os sistemas de navegação que usamos todos os dias. Esses mesmos. Oferece cobertura global contínua, detecção quase instantânea e a capacidade de localizar uma radiobaliza por triangulação, usando a diferença no tempo de chegada do sinal, mesmo que esta não envie coordenadas GPS. Isso é incrível. Aumenta drasticamente a rapidez, a precisão e a resiliência de todo o sistema. É uma sinergia fascinante entre diferentes tecnologias de satélite, realmente. Recapitulando, um sistema nascido de uma colaboração improvável em plena Guerra Fria, que evoluiu tecnologicamente de forma brutal para salvar mais de 60 mil vidas e continua a melhorar. Sem dúvida. E reforça a importância crucial de todos os utilizadores terem as suas radiobalizas 406 MHz devidamente registadas e com os dados atualizados. Essa informação pode ser o fator decisivo numa emergência. É fundamental. Uma rede de segurança global silenciosa sobre as nossas cabeças. No próximo episódio, vamos explorar o coração pulsante do sistema. Como os nossos satélites, as radiobalizas e as estações terrestres trabalham em conjunto para transformar um sinal de socorro num resgate bem-sucedido. Vai ser interessante. Fica a reflexão. Que outros desafios globais poderiam beneficiar de um modelo semelhante de cooperação focada e apolítica, como o que tornou o COSPAS-SARSAT possível? É algo em pensar. Chegamos ao fim do episódio de hoje do Global SAR Hub, Mission Ready. Este podcast é uma iniciativa independente do Global SAR Hub, criado por e para a comunidade de búsqueda e salvamento. Se lhe gostou este episódio, considere apoiar-nos deixando uma avaliação de 5 estrelas e um breve comentário em sua plataforma favorita, Apple Podcasts, Spotify ou donde quiera que esteja escutando. Também pode seguir-nos em LinkedIn, em Global SAR Hub, ou visitar nosso sítio web, globalsarhub.com. Graças por escutar, e hasta la próxima!